Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está o intérprete de Libras, Danley. Então, queremos desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é assistir a videoaula, prestando bastante atenção para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, vamos começar agora a nossa videoaula de hoje. Hoje, vamos ter a aula de matemática e vamos aprender mais um pouquinho sobre medidas de figuras geométricas. Vamos aprender como medir. E essas medidas, elas estão ligadas diretamente com o nosso dia a dia. Por que está ligado? Porque em toda a nossa volta existem várias coisas, objetos, que possuem o formato de figuras geométricas. Por isso, é importante a gente saber como medir cada uma. Então, preste atenção e acompanhe aí junto comigo. Tá certo? Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre formas de medidas de figuras geométricas. Então, olha, a área e o perímetro. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Na aula de hoje, vamos aprender o que é cada um deles e como podemos calcular. Então, olha, área e perímetro são cálculos que fazemos para saber qual a medida de uma figura geométrica. A área, ela é equivalente ao tamanho de toda a superfície que tem essa figura. E o perímetro é o resultado da soma dos lados. Então, olha, a gente pode observar aqui uma forma para explicar o que é a área e o que é o perímetro. Está vendo essa caixinha do texto? Dentro dela, onde tem um espaço em branco e todas as letras, representa a área. E a linha que tem no contorno por volta de tudo isso, formando a caixa, ela é o perímetro. Então, vamos aprender como podemos calcular. Então, vamos aprender agora, revisar um pouquinho sobre as unidades de medidas do comprimento. Então, olha, a medida de comprimento, a gente tem o quilômetro, que ele representa 1000 metros, e o símbolo dele é km. O metro, que é uma das unidades mais utilizadas, que representa uma unidade, o seu símbolo é apenas a letrinha M. E o centímetro, que representa 0,01 metros, e o seu símbolo é cm. Aqui eu coloquei apenas 3 exemplos, mas existem outras unidades de medidas, e cada uma tem o seu tamanho, a sua denominação e também o seu símbolo. E vamos aprender como calcular a área e o perímetro. Então, preste atenção e vem junto comigo. Então, como a gente viu, a área é igual a todo o conteúdo dentro de uma figura geométrica. E eu vou trazer aqui uma figura para a gente treinar junto, tá certo? Olha, qual é o nome dessa figura geométrica? Vocês lembram? Muito bem, é um quadrado. E o quadrado, ele é uma figura geométrica bidimensional. O que significa? Vocês lembram? Significa que ele tem duas dimensões. Bi, duas. E o quadrado é uma figura geométrica que, em cada um dos seus 4 lados, tem o mesmo tamanho. Toda figura que cada um dos seus lados seja do mesmo tamanho é um quadrado. Então, olha, a área vai ser igual a o tamanho da base vezes o tamanho da altura. Precisamos fazer uma continha de multiplicação. E essa daqui vai ser a fórmula, ó. A base vezes a altura. Sempre que precisarmos saber qual é o tamanho da área, é essa continha que a gente tem que fazer. E é bem fácil. Precisamos apenas medir o tamanho da nossa figura geométrica.
eu vou medir aqui, olha, o tamanho do quadrado. Ele tem 8 centímetros na base. Lembra que esse cm é o símbolo do centímetro? Muito bem. E na sua altura, ele tem 8 centímetros também, em cada um dos seus lados. Mas a área, vamos multiplicar apenas a base pela altura. E o resultado vai ser o tamanho da nossa área. Vamos fazer aqui a continha juntos? Eu vou armar ela, olha. 8, que é o tamanho da base, vezes 8, que é o tamanho da altura. E o resultado será o tamanho da nossa área. A área vai ser todo esse espaço em branco dentro do quadrado. Então, para a gente fazer a continha de multiplicação, é importante a gente estudar a tabuada. Vocês estão estudando? Muito bem, continue assim, estudem toda semana a tabuada. Para a gente conseguir responder as continhas mais fácil, precisamos estudar a tabuada, tá certo? Então, eu vou trazer aqui, olha, a tabuada do número 8, para ajudar a gente a resolver essa continha. Vocês conseguem achar aí onde é que tem 8 vezes 8? Muito bem, está aqui, ó. 8 vezes 8 é igual a 64. Então, esse vai ser o resultado da continha e o tamanho da área deste quadrado. Multiplicamos a base vezes a altura. Mas olha, está faltando uma coisa aqui. Sempre que a gente for representar o tamanho da área, precisamos dizer qual é a unidade de medida que estamos utilizando. Nesse quadrado, vocês conseguem me dizer qual é? Muito bem, é o cm. Esse símbolo que representa os centímetros. Então, eu vou colocar ele aqui do lado do número 64. E respondemos qual é a unidade de medida. Mas a área, ela sempre vai ser elevada ao quadrado, formando uma potência. Então, a área sempre vai ser igual a o tamanho de centímetros quadrados. Então, a área deste quadrado vai ser igual a 64 centímetros quadrados. E é importante a gente não esquecer de, no tamanho da área, colocar qual a unidade de medida e também esse número 2 em cima do m, que vai representar o nome centímetros quadrados. Se não colocar, vai estar errada a nossa continha, porque vai representar apenas centímetros. Então, vamos agora estudar sobre perímetro. Como a gente aprendeu no comecinho da aula, o perímetro é todo o contorno de uma área, aquele tracinho. Então, para eu saber qual é o tamanho dele, eu preciso apenas somar todos os seus lados. E quando eu fizer esse cálculo, eu vou saber qual é o tamanho do perímetro. Então, olha, eu trouxe aqui uma figura geométrica. Para eu saber o seu perímetro, eu preciso somar todos os seus lados. Eu vou medir o lado embaixo, o da direita, em cima e o da esquerda. E eu somando todos esses valores, eu vou conseguir fazer a continha. E o quadrado é uma figura geométrica que vai facilitar. Por quê? O quadrado tem apenas um tamanho de cada lado. Então, em todos os seus lados, vai ter o mesmo tamanho. Eu vou medir aqui, olha, esse outro quadrado. Ele vai ter 2 e esse símbolo M representa o quê? Muito bem, 2 metros. Ele pode representar, por exemplo, o tamanho do seu quarto. Então, se ele tem 2 metros embaixo, do lado direito vai ter 2 metros, em cima e do outro lado esquerdo também. Então, eu vou apenas calcular o tamanho de todos os lados. Então, seria como eu pegar uma régua e medir o lado de baixo, o da direita, em cima e o da esquerda. Isso representa o tamanho do perímetro, esse tracinho. Então, vou colocar aqui a letra P, representando o nome perímetro, para a gente saber qual vai ser o cálculo para fazer. Então, como vai ser todos os lados, eu vou colocar aqui, olha, o tamanho do lado de baixo,
mais o tamanho do lado direito, mais o tamanho de cima, mais o tamanho do outro lado. Então, vai ser igual à soma de todos os lados. Nesse exemplo, a figura é um quadrado. E em cada um dos seus lados tem 2 metros. Então, eu vou somar 2, mais 2, mais 2 e mais 2. E o resultado vai ser o tamanho do perímetro. Então, quanto é 2 mais 2? Muito bem, 4. 4 mais 2 vai ser igual a, muito bem, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu somei todos os lados da figura. Então, esse daqui é o resultado da nossa continha. O tamanho do perímetro deste quadrado. Ele vai ser igual a 8. Mas lembra o que eu falei? Precisamos identificar qual é a unidade de medida desse quadrado. E vocês sabem qual é? Muito bem, essa letrinha M, que é um símbolo que representa metros. Então, o perímetro vai ser igual a 8 metros. Diferente da área, não vamos colocar o 2 lá em cima do M, porque ele não vai estar elevado ao quadrado. Vai ser apenas igual a 8 metros, porque somamos cada um de seus lados. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver que as formas geométricas estão em todos os lugares. Eu tenho aqui, olha, a imagem de um campo de futebol, onde brincávamos na escola, na praça, com os amigos. E a gente forma um retângulo, uma figura geométrica, e jogamos bola dentro dela. Então, se eu perguntar a vocês, qual é o tamanho da área do campinho de futebol que vocês jogam? O que precisamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos medir qual é o comprimento e a largura do campo de futebol. Então, nesse exemplo, o campo tem de comprimento 12 e essa letrinha M representa o quê? Muito bem, 12 metros. E a sua largura é de 6 metros. Então, para eu saber qual é o tamanho da área, eu tenho que fazer a continha para saber qual é o tamanho da área, que vai ser igual ao comprimento vezes a largura. Então, vai ser igual a 12 vezes 6. E o resultado vai ser o tamanho da área do campinho. Agora, para facilitar a multiplicação, vamos armar a continha. Vou colocar aqui, olha, 12 vezes 6. E o resultado vai ser igual ao tamanho da área. Então, vamos agora resolver a multiplicação. E olha, não vou colocar aqui a tabuada para a gente praticar. Quero ver quem está estudando aí, tá certo? Então, vamos começar. Na multiplicação, sempre começamos a multiplicar da direita para a esquerda. Então, quanto é que dá 2 vezes 6? Muito bem, 2 vezes 6 é igual a 12. E eu coloco desta forma? Não, muito bem. Coloco 2 e o 1 que representa a dezena sobe lá para cima na casinha da dezena. Então, agora vamos multiplicar 1 vezes 6. Lembrando que todo número multiplicado por 1 vai dar igual a ele mesmo. Então, 1 vezes 6 é igual a 6. E vamos somar com 1 que subiu lá para cima da casinha da dezena, que vai dar igual a 7. Muito bem. Então, temos aqui o tamanho da área. Vai ser igual a 72. Então, o que é que está faltando, pessoal? Muito bem. Está faltando eu indicar qual é a unidade de medida e também acrescentar o 2 que representa o quadrado. Então, vamos acrescentar aqui o M e o 2 em cima, que vai representar metros quadrados. Então, a área do campo de futebol vai ser igual a 72 metros quadrados. Muito bem. Então,
vamos saber qual é o tamanho do perímetro do campinho? A gente tem as medidas do lado e da base. Então, a gente sabe que no retângulo, a base embaixo e em cima vai ter o mesmo comprimento. Vai ser igual a 12 metros. E os lados vão ser igual também. Então, a gente lembra que o retângulo ele é uma figura geométrica com lados congruentes, com lados iguais. Embaixo é igual ao tamanho de cima e de um lado direito é igual ao tamanho do lado esquerdo. Então, a gente sabe o valor de cada lado. E o perímetro? Vocês lembram qual é o cálculo? Muito bem, a gente vai calcular a linha de cada lado. Seria o contorno do campinho. Então, vamos armar aqui a continha do perímetro. O comprimento de baixo mais a largura mais o comprimento de cima mais a largura do outro lado. Então, a gente tem aqui a soma de todos os lados. No quadrado, a soma tinha o mesmo valor, porque o quadrado tem lados com o mesmo tamanho. O retângulo, ele tem aqui, olha, embaixo e em cima 12, de um lado e do outro 6. Então, a continha vai ser 12 mais 6, mais 12 e mais 6. E o resultado vai ser o tamanho do perímetro. Então, quem pratica a continha de mais da adição vai fazer bem fácil. Então, vamos calcular aqui, olha. Eu posso armar a continha colocando um número abaixo do outro ou responder assim. Vou mostrar aqui uma forma, tá certo? Vamos somar número por número, igual eu fiz no 2 mais 2. Vamos ver aqui, ó, 12 mais 6. Eu posso contar a partir do 12 e acrescentar 6. Começando do 12, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu comecei a contar do 12 e acrescentei 6. Então, 12 mais 6 é igual a 18. E agora eu conto do 18 e acrescento 12. Quando eu acrescentar, vai ser igual a quanto? Ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, eu acrescentei 12. Vai ser igual a 30. E agora vai ser mais fácil, porque o número é pequenininho. Quanto é que dá 30 mais 6? Muito bem, 36. E a gente tem agora o tamanho do perímetro do campinho. Ele vai ser igual a 36. E o que é que está faltando? Muito bem, pessoal. Está faltando a unidade de medida. Eu vou acrescentar aqui, olha, o m. E olha, assim está correto. O perímetro não precisa eu colocar o 2 lá em cima. O 2, que representa metros quadrados, é apenas na área. Então, conseguimos saber o tamanho da área do campinho e também do perímetro. E foi bem fácil. Então, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje. Aprendemos um pouquinho sobre área e perímetro e como calcular ela. Então, vamos prestar atenção na explicação da sua professora e do seu professor para fazer a atividade com muito capricho, tá certo? E olha, lembrando, qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no grupo da sala de aula e tira dúvidas junto com seu professor ou professora. Então, pessoal, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!